Fala galera, tudo bem? E aí, vamos falar sobre comunicação, PNL e liderança? Hoje eu vou responder algumas perguntas que eu tenho recebido a respeito de autoridade. Autoridade. Algumas pessoas me perguntam, Rodrigo, como é que eu faço para ter autoridade? Eu sou um líder, acabei de ser promovido a um gestor, a coordenador, e eu queria saber como é que eu faço para ter autoridade, para eu ganhar autoridade da minha equipe. Primeira coisa que a gente precisa entender, autoridade ela não é algo que você vai ganhar, e sim conquistar, ok? Mesmo que um cargo de liderança ele já te dê autoridade, até mesmo porque você é uma autoridade, você pode contratar, pode mandar embora, delegar função, você é uma autoridade, o cargo já é visto com autoridade. O que na verdade você precisa melhorar é a imagem que sua equipe e que os seus pares e que sua empresa tem de você naquela posição de autoridade. Fez sentido? Ou seja, quando alguém me pergunta, fala, como é que eu melhoro a minha autoridade? Como é que eu ganho e tenho autoridade com a minha equipe? Na verdade, você precisa melhorar a imagem que as outras pessoas estão tendo de você naquela posição de autoridade, ok? E aí me leva a pensar e falar outra coisa para vocês. Quando fala de imagem que os outros têm de você ou a imagem que os outros têm de mim, a gente precisa tomar um cuidado, porque muitas vezes você acredita que você não tem autoridade porque você acha que os outros não te enxergam assim. Essa frase que eu acabei de falar, ela tem tanto se, tem tanto porém, tem tanta suposição que não dá para eu falar, muito menos não dá para você falar que você não tem autoridade ou que você não está sendo visto como autoridade. O que pode estar acontecendo, o que acontece na maioria das vezes, é que você não está com uma postura congruente com os seus liderados. Você não está numa postura congruente à posição de autoridade que você está hoje. E aí, Rodrigo, mas como é que eu faço para ter congruência? Como é que eu faço para eu ter certeza de que eu estou passando a imagem? Aí sim é a pergunta correta. Como que você consegue passar a imagem de autoridade? Isso sim é importante e isso sim você consegue trabalhar. O que você não consegue trabalhar é a visão que você acha que os outros têm de você. Isso esquece. Porque você achar que os outros te enxergam, a não ser que alguém chegue em você e fale, você não tem autoridade. Esse é o único jeito de você ter certeza. Mas achar, cara, uma vez eu ouvi de um diretor que ele falou o seguinte, eu gostava muito dele e uma vez ele falou para uma outra pessoa, uma conversa, assim, não, eu acho que... Falei, cara, desculpa, mas quem acha não sabe nada. Ou você tem certeza ou você não tem. E isso serve para essa questão. Se você acha que as pessoas não te enxergam, já está começando errado. Vai lá e pergunta. Fala, pô, cara, você está gostando da minha imagem? Ou melhor, desculpa, você está gostando da minha postura como líder? Eu sou seu novo líder? Enfim, bate um papo com elas, ok? Mas vamos lá. O que você pode fazer para você melhorar a imagem que você passa? Para você melhorar a sua postura, ou seja, a sua congruência. Como você pode ser congruente na sua posição de liderança, na sua posição de autoridade? E aqui nós vamos entrar numa discussão usando sempre a ferramenta de comunicação. Como que você está comunicando? Como que você está conversando? E por que eu falo, como você está se comunicando ou comunicando algo? Rodrigo, eu chego e falo, eu explico bem, enfim. Mas comunicação, ela é muito mais do que palavras. Ela é muito mais do que falar bem. Ela é muito mais do que qualquer coisa que você tenha aprendido hoje. A comunicação, ela é o fundamento de um relacionamento. Ela é o fundamento da conexão. Ela é o fundamento da imagem que você passa. A comunicação, ela vai ser o elo entre você e a sua equipe. Ela vai ser o elo que fortalece essa imagem que você passa. É a maneira
como que você se comunica. Especificamente como. E aí que entra a congruência. Se você é uma pessoa que você não presta atenção em como você fala e como você fala com o corpo, ou seja, como você se porta ao falar, pode ser que você não esteja passando uma imagem adequada, ou pode ser que você não esteja passando a melhor imagem de líder, de autoridade que você poderia passar, ok? Ou seja, às vezes você está falando e as pessoas não estão te entendendo, não estão te vendo como líder. Tá? E por que isso acontece? Na comunicação, o que você fala é um percentual muito baixo de tudo aquilo que você comunica, de tudo aquilo que você passa. Então não adianta só você falar bem. Você precisa falar bem, você precisa ter uma linguagem corporal adequada, você precisa ter um tom de voz, um timbre de voz. E tudo isso, Rodrigo, significa que eu tenho que virar um general? Não, tem nada a ver. Mas você precisa sim tomar cuidado e prestar atenção se você, de repente, quando você está falando alguma coisa e você não tem certeza daquilo que você está falando, ou você está inseguro, se você, por exemplo, muda o tom da sua voz, se você falar mais baixo. Ou se, por exemplo, eu já conheci pessoas, já trabalhei com pessoas, que é o cara que ele começa a falar e no final ele dá uma baixada de voz. E aí ele tá passando uma informação, mas e se a gente fizesse algo assim, assim, assim? E que mensagem que isso passa pro inconsciente de quem tá ouvindo? Isso passa uma imagem, passa que você não tem certeza daquilo, que você tá inseguro. Mas lembre-se, isso não é de maneira consciente. Não é que a outra pessoa vai ouvir e vai falar, ele não está seguro do que ele está falando. Não, mas a pessoa vai se sentir desconfortável, ela vai se sentir, cara, não tá legal essa postura dele. Vai alguma coisa entrar no subconsciente dela. Então, por exemplo, quando você fala e seu gesto, ele contradiz o que você está falando, por exemplo. Entendeu? Isso é mensagem direta para o inconsciente de quem está te ouvindo. Isso vai completamente contra a postura. Se você quer ter uma imagem de autoridade, isso vai contra. Se você está falando alguma coisa e você está com uma postura que está contradizendo aquilo que você está falando, isso vai contra a imagem que a pessoa está absorvendo de você. Numa comunicação, quem está ouvindo, o ser humano tem capacidade de absorver 7, mais ou menos 3 informações simultâneas. Ok? Significa que quem está te ouvindo, está te vendo e está prestando atenção e no mínimo aí mais umas 4, 5 coisas à volta dele. Tá? Mas a gente tem a capacidade de perceber essas outras coisas, que não aquilo que você está falando. Quem está te ouvindo consegue perceber e prestar atenção. E aquilo entra para o inconsciente, vai direto para o inconsciente. E quando a pessoa formar a imagem de você, aí que vem, é a imagem que eles têm de mim. E quando aquela pessoa formar a imagem que ela tem de você, ela vai formar a imagem utilizando todas essas informações. Então se você está com uma postura que não está tão legal, se você não presta atenção na sua postura, se você está conversando, está de lado com a pessoa, olhando, e aí uma postura meio que eu não quero te ouvir. Tem várias interpretações, ok? Eu não vou ficar dando nome para o tipo de postura de incongruência que eu exemplificar. Porque eu também não quero colocar filtros na cabeça de vocês a respeito do que significa cada postura. Eu não concordo, porque cada um pode enxergar de um jeito. Então se você está de lado, assim, conversando, entendeu? A pessoa não vai entender, não vai receber muito bem essa mensagem. Ela vai receber o que você está falando, mas a mensagem corporal. Se você se você muda o seu timbre de voz, se você fala e não consegue segurar o tom. Não estou falando que você precisa falar alto. Eu sou uma pessoa que normalmente fala alto. Infelizmente, eu sou assim, eu me entendo. Porém, eu consigo adequar o meu tom de voz quando eu preciso. Eu consigo adequar o volume da minha voz quando eu preciso. Por quê? Porque eu treinei, eu prestei atenção. Mas o que isso tem a ver com a imagem, Rodrigo, com a autoridade? Tem a ver que no momento que você precisa passar uma mensagem, onde você precisa falar com muita gente, você tendo um tom de voz firme, constante, um volume adequado, uma linguagem corporal que você está dando uma informação,
vai ter congruência naquela informação que você está passando e a sua imagem vai ser recebida de uma maneira adequada. É exatamente o que eu quero dizer. Você vai transmitir uma mensagem e ela vai ser recebida da maneira adequada, ok? Por outro lado, se você precisa, num momento, ser receptivo, se você precisa receber alguma informação, vamos falar assim, uma reclamação de alguém da sua equipe, uma funcionária que está com problema, ela senta para desabafar. A sua postura, a maneira com que você fala, a maneira com que você acolhe aquele funcionário, aquela funcionária, vai ser visto como, poxa, ele está me ouvindo, ele está me recebendo. Você vai se colocar no lugar de autoridade, de respeito, de liderança e de alguém que as pessoas podem contar. Entende? Então você ter congruência na maneira com que você se comunica com a sua equipe vai ser peça fundamental para que você seja visto como a pessoa adequada para aquela posição de autoridade e liderança. Entende? Eu gosto de exemplificar bastante porque, de repente, em casa com as coisas que você está vendo no seu trabalho, com as coisas que você passou, como, por exemplo, você nunca conversou com alguém, você nunca foi desabafar com o seu chefe, e você, sei lá, estava meio olhando para o computador, olhando para ele. Cara, isso é, assim, além de deselegante, que mensagem que você está passando para ele? Falou, Rodrigo, mas eu ouvi ele. Lógico que você ouviu. Como eu falei, você consegue prestar atenção em 7 mais ou menos 3 coisas. Então, dependendo, você pode prestar atenção em 9. E mesmo assim, você ouviu o cara. Mas e aí? O que eu estou passando para ele de informação? Que informação para o inconsciente dele que eu estou passando da imagem que eu tenho? Ou não, quando alguém precisa, quando eu sempre tenho uma postura muito firme, Rodrigo, eu sempre recebo meus funcionários assim, legal, e quando algum funcionário vai desabafar com você? Será que, primeiro de tudo, será que eles vão desabafar com você? Será que quando você vai receber alguma, sei lá, ele vai desabafar, vai falar que ele está passando por algum problema, dependendo da sua postura, pode ser que ele não se sinta confortável, ele, poxa, mas sabe, pode passar tanta coisa na cabeça dele. Então a postura que você está ali para conversar com ele vai diretamente desenhar o perfil, a imagem que você quer de liderança, a imagem que você acredita que eles vão receber. Entende? E aí o que mais pode te ajudar a melhorar essa questão de como as pessoas te veem como líder, ou como você pode ser visto já como líder, se você está esperando, está buscando uma promoção. Muita gente fala que aquele cara cresceu na carreira porque ele é bom vendedor. O cara é um bom vendedor, ele se vende bem. Isso é mais um fato que corrobora que a comunicação ela é importante para você. Ela é muito importante, na verdade, para a carreira de qualquer um. Mas não significa que só o fato de você ser bom vendedor significa que você vai conseguir ter um bom desempenho como líder, ok? Por quê? Porque, cara, se você for bom vendedor, eu conheço bom vendedor que não seria bom líder. Porque o cara é muito bom ali em um relacionamento, aquela coisa muito superficial, numa reunião, sabe conversar, sabe papear, sabe conduzir uma conversa. Mas e aí? Como é que essa pessoa é? Como é que esse cara que você falou que se vende bem, como é que ele é no papel principal de liderança? Eu já comentei aqui que o papel principal de um líder, de um gestor, é gerenciar interesses. Ok? Então, além da comunicação boa, que vai te ajudar nesse papel de liderança e a visão que as pessoas têm de você, é também você aprender a gerenciar interesses. Se você tiver um bom gerenciamento de interesses e uma boa comunicação, cara, ninguém te segura. E eu vou explicar o porquê. Por que o papel do líder, Rodrigo, primeiro, por que o papel do líder é gerenciar interesses? Porque, basicamente, o líder, o gerente, ele está numa posição que ele tem que pegar aquilo que é o direcionamento da área ou da empresa e passar para o staff, passar para ou a força de trabalho, ou a área operacional, ou sei lá, o nome que você dá. Eu costumo chamar de staff. Mas é passar para o staff, entende?
Só que, o que acontece? Olha, a gente precisa, sei lá, aumentar a performance. É um direcionamento da empresa, é um interesse da empresa ou da área. Aí você chega nos seus funcionários, pô, a gente vai ter que melhorar a performance. Aí os caras vão voltar para você com um monte de coisa. Pô, mas a gente precisa de A, precisa de B, não dá para fazer. O que são essas coisas que eles estão trazendo para você? Interesses. Então, se você enxergar que você está intermediando os interesses do seu staff com os interesses da empresa, você vai começar a perceber, poxa, então só preciso conciliar os dois. Exatamente. E como que você pode começar a conciliar esses interesses? Primeiro de tudo, elenca quais são os interesses, que aí é muito fácil, da sua diretoria, da sua área, da sua empresa. Basicamente, eles vão estar atrelados com as suas metas e objetivos. Ah, se sua meta é... Se a empresa quer que a sua área, sei lá, venda 30% a mais esse ano, que a sua área melhore o rendimento, o XPTO, isso é um interesse da empresa, ponto. Porém, esses interesses eu acho legal você enxergar de uma maneira mais ampla, ok? Por quê? Porque eles vão impactar de maneira ampla o seu staff. Não é só lá, não, melhorar a performance em 30%. Tá, mas e aí? Para fazer tudo isso, quais os outros interesses envolvidos nesse interesse maior? E aí você elenca eles. Faça esse estudo para você enxergar muito bem quais são os interesses da sua área, da sua empresa. Feito isso, tente elencar os seus interesses como gestor, como líder. O que você quer? O que você precisa? O que você quer para você mesmo? Ok? E daí você vai para os interesses do staff. Quais são os interesses, de uma maneira geral, do staff? Elenca. Se você não sabe, presta atenção no que eles conversam. Ok? Presta atenção numa reunião de equipe, o que vai surgir deles. Ok? Em segundo lugar, depois dos interesses globais do seu staff, pega os interesses individuais de cada um. Por quê? Os interesses de cada um, eles são diferentes, eles têm nuances diferentes. E é legal você conhecer e saber cada um deles. Por exemplo, pode ter um funcionário que queira uma promoção rápida. É um interesse, ok. Pode ter um outro funcionário que ele queira fazer um trabalho diferente. É um outro interesse, ok. Um outro funcionário, ele quer, sei lá, ele quer ter oportunidade de estudar uma outra coisa, ok, é um interesse. E aí, depois que você elencar tudo, você tem um mapa de tudo aquilo que você precisa conciliar, ok? Só que aí, não para por aí o trabalho. Aí está só começando o trabalho. Você só descobriu o que você precisa fazer. Você só descobriu o que você precisa começar a trabalhar para você ter uma visão, para que todo mundo te enxergue como realmente um líder. Por quê? Porque se você está numa posição de liderança e você só fica, faz isso, recebe uma ordem de cima e passa para baixo, você não está conciliando os interesses da melhor maneira possível. E aí, muito provavelmente, se você está fazendo isso, eu tenho certeza que na sua vida você tem que, além de, se você não está gerenciando interesse, você está gerenciando divergência e conflito. E quanto menos você gerencia os interesses, mais divergência e conflito você tem na sua vida. É fato. Por exemplo, tem o interesse da empresa de melhorar 30% o rendimento da sua área. Você vira para a equipe e fala assim, seguinte, cara, precisa melhorar 30%. Sabe o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter briga, vai começar a ter discussão, reclamação, e aí vai virar o quê? Vai virar uma divergência que você vai ter que ficar gerenciando o tempo inteiro os problemas, os abacaxis. É isso que acontece. Toda vez que você não trata como deveria o conflito de interesses distintos, eu não gosto de usar conflito de interesses porque parece uma coisa que está sendo feita errada, mas não é. Porque, por exemplo, vamos pegar lá aquele funcionário que ele quer trabalhar ele quer fazer um trabalho diferente. Ele é um trabalho seu, ele é operacional, ele executa um tipo de atividade e ele vira para você e fala assim, cara, eu gostaria de fazer um trabalho diferente, um trabalho mais parecido com desenvolver projetos. Tá? Ele é da área operacional, ele quer desenvolver projetos. Só que o que acontece? Se você tem uma diretiva que você precisa melhorar a performance da operação em 30%, como é que você vai dispor de um funcionário, de alguém da sua equipe para fazer outra coisa? Você vai ficar, não, vai. E aí, como é que você vai gerenciar esses dois interesses?
Você vai precisar analisar a melhor maneira possível. Eu já expliquei no outro vídeo de uma maneira bem extensa como você gerencia conflitos. Só que, da mesma maneira, você pega os princípios que eu expliquei no outro vídeo e você aplica para você gerenciar esses dois interesses. De que maneira que você conseguiria atender os dois interesses? O interesse da diretiva da área com o interesse individual daquele profissional que quer trabalhar com projetos? Não sei. Por exemplo, minha ideia é fazer um trabalho de projeto, mas não precisa ser outra área, pode ser da área operacional. Eu falo, beleza. Se você desenvolver um projeto para aquela atividade que você faz, de melhoria, e assim assado, e você apresenta, enfim. Cara, tá contigo, tá na sua mão. Você já sabe o que você vai ter que conciliar. Porque eu acho que a palavra ideal é conciliar. E lembra, para você fazer tudo isso, a sua ferramenta vai continuar sendo a boa comunicação. Vai continuar sendo a maneira com que você se porta, a maneira com que você fala, que você se apresenta. Eu acho que é essa a palavra. É a maneira com que você se apresenta na sua atividade, no seu dia a dia, no seu cargo. Como você se apresenta? Você se apresenta não prestando atenção? Você pode estar correndo risco. Você se apresenta, você fala, você conversa, de que maneira? Tem algumas pessoas que são um pouco exageradas, no sentido de chega lá um dia na empresa e muda completamente a maneira com que fala, com que se apresenta. É uma pessoa, sei lá, uma pessoa muito... Se é uma pessoa muito extrovertida e ela chega a ficar muito tempo introvertida, todo mundo vai chegar nela, o que está acontecendo? Você está com algum problema? É ou não é? Sim ou sim? Por quê? Porque a pessoa mudou da água para o vinho. A mesma coisa acontece quando uma pessoa que é muito introvertida e ela vira líder, então de uma hora para outra ela chega e começa, não, porque fala mais alto, sabe? Vira uma pessoa muito querendo... As pessoas vão começar a falar, lá, tá querendo aparecer. Ah lá, nossa, o que aconteceu? Só que ninguém vai falar para ela, né? É isso que acontece. E essas pessoas que são muito, querem muito, né? Eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. Eu não sei se é uma boa ideia. Por isso que eu digo, a comunicação, a maneira com que você apresenta de maneira congruente com a situação que tá se passando, é a melhor forma de você ser visto como um líder adequado. A ideia é assim, quando você adequar os 3 meios de comunicação. Quais são esses 3 meios para você ser congruente? É o que você fala, a maneira como você se porta e em que situação que eu tô colocando esses 2 itens. Tá? Então, primeiro de tudo, qual que é a situação? A situação é uma situação de reunião de equipe, onde eu vou passar uma informação. Então, legal. Então, qual que é a melhor maneira de falar? Qual que é a melhor maneira de eu me posicionar? Se eu estou passando uma mensagem de informação, de algo importante, uma maneira mais altiva é legal. Se eu estou num momento que é uma reunião de feedback e eu preciso muito que aquela pessoa me conte o que está acontecendo. Por exemplo, que eu estou vendo que ela não está performando bem. Ali, a sua apresentação vai ser muito mais voltada à receptividade, a como você vai receber esse seu funcionário. Então, uma maneira mais relaxada, não desleixada, uma maneira mais relaxada, uma postura corporal mais neutra, mais tranquila, um tom de voz às vezes mais baixo do que o normalmente você fala, uma frequência mais calma, mais tranquila, e assim por diante. Ah, Rodrigo, mas que outras situações? Eu dei 2 exemplos. E o que serve para mim, de repente não serve para você. Quem tem que encontrar como se apresentar em cada uma das situações é somente você que vai conseguir encontrar. E como que eu faço isso, Rodrigo? Testando. Você testa e você percebe qual está sendo mais efetivo. Qual que é o melhor jeito de você receber, qual que é o melhor jeito de você passar uma informação importante, qual que é o melhor jeito de você chamar a atenção. É engraçado falar chamar atenção, né?
Uma das questões que eu percebo, por exemplo, com essa pergunta, com essa discussão de hoje sobre autoridade, como ter autoridade, é que assim, autoridade é até um pouco forte falar, eu até acho legal as pessoas perguntarem, porque algumas pessoas têm medo de ser autoridade, de impor autoridade quando precisa. Porque a impressão que dá é que o líder de hoje, ele é, sei lá, o líder de hoje, né? O líder que todo mundo desenha hoje, que você encontra, sei lá, em livro, em treinamento, parece que é um cara, que ele é um deus. Porque ele, nossa, ele é muito bom em A, ele é muito bom em C. E o que acontece? A gente, às vezes, fica acanhado porque a gente não é esse deus que as pessoas desenham. Pô, eu sou líder, mas eu não sou esse deus. E aí? E aí eu começo a buscar, putz, eu preciso ter autoridade. Mas eu preciso ter isso. Mas aí na hora do vamos ver, eu fico com receio de ser taxado como o líder de 30 anos atrás. Só que algumas vezes eu sou parecido com o líder de 30 anos atrás. O que eu preciso aprender? A como me portar em cada uma das situações e como me comunicar e me apresentar em cada uma das situações. Porque eu não posso ser sempre um líder chefe, aquele cara que vai cobrar. Eu não posso sempre ser assim. Ao mesmo tempo que eu não posso ser aquele chefe que vai ser sempre, aquele líder que vai ser sempre receptivo, que vai ser sempre um líder calmo. Eu tenho que flutuar entre todos os tipos de liderança, ou entre vários, todos não, porque todos é todos, né? Muita coisa. Mas eu preciso flutuar, eu preciso pular em vários tipos de liderança e de maneiras de me apresentar para eu conseguir abranger todas as situações possíveis. Ok? Então, presta atenção na maneira com que você está se apresentando em cada uma das situações que aparecem para você. Perceba como que você fala, qual é a sua postura corporal. Perceba se naquele momento, aquela postura, aquela maneira de falar está sendo adequada para aquele momento. E depois, perceba a quantidade de conflitos e quantidade de interesses você precisa conciliar para você ser visto como uma liderança ou como uma autoridade, se é que você quer chamar assim. Ok? Bom, gente, curte aqui esse canal. Lembra de se inscrever e deixa aqui um comentário sobre o que você acredita que falta para que você passe a mensagem de autoridade para a sua equipe, para a sua empresa. Comenta aqui. Lembre-se de me seguir nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. No Instagram, diariamente eu posto alguma dica, algum comentário sobre comunicação e sobre liderança. Beleza, gente? Valeu, gente. Abraço.